Escuta essa história que eu vou te contar. Aparece uma nova gripe. No começo, ninguém se preocupa, os países dizem que não é nada demais, mas conforme ela vai se espalhando, vai contaminando mais pessoas, todo mundo começa a ficar cada vez mais preocupado. Em meio a tudo o que acontece, começa a aparecer a inabilidade política de alguns governantes e muita gente começa também a utilizar o que está acontecendo, a doença e as mortes, como uma arma política para ganhar mais poder. Esse poderia ser o começo de muitas histórias, mas é o começo de uma história sobre a gripe espanhola no Brasil em 1918, mais especificamente no Rio de Janeiro. Meu nome é Guilherme do Brichtop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Essa doença, a gripe espanhola, ela surgiu ali na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. E como vocês bem podem imaginar, a gente não precisa entender muito de história para saber disso, essa não era a melhor época para você ter uma doença. E ao mesmo tempo as pessoas não entendiam direito o que estava acontecendo. Então no começo confundiam com várias outras doenças que eram comuns e afligiam a galera, como por exemplo a malária. E aí, conforme ela foi se espalhando, conforme as pessoas foram entendendo que não era a malária, apareceu o nome, a gripe espanhola. Esse nome vai ter alguns motivos. O primeiro dele, diferente de outros países, a Espanha não escondeu o que estava acontecendo. Ou seja, em vários países parecia que estava tudo bem, embora não tivesse. E na Espanha não. Na Espanha as coisas também não estavam muito bem, mas eles não escondiam. Assim ficou mais fácil dizer que a gripe era espanhola. Ela estava acontecendo na Espanha. Ao mesmo tempo, a Espanha ela manteve uma certa neutralidade ali durante a Primeira Guerra Mundial e chegou a ajudar, em certo momento, os alemães. Isso foi o suficiente para que a Espanha não fosse muito bem vista com bons olhos, principalmente pela Inglaterra. Ainda mais porque a Inglaterra, principalmente ali, o Royal Academy of Medicine de Londres, eram da opinião de que você devia, pelo menos por enquanto, esconder a doença e não sair alardeando o que estava acontecendo. E isso era uma coisa que a Espanha estava fazendo. Portanto, foi fácil culpar a Espanha por isso e dizer a gripe é espanhola. E o nome pegou. Só que você também pode pensar, mas por que alguém faria isso? Por que alguém esconderia uma doença que está acontecendo e é tão séria? Vários motivos, mas nesse momento um deles era a guerra. Era a Primeira Guerra Mundial. Pensem comigo, está acontecendo uma guerra entre várias nações do mundo. Você não quer que as pessoas saibam que a sua nação está sofrendo com uma doença, que os seus soldados estão sofrendo com uma doença e os seus soldados estão fracos por causa disso. Você quer esconder o que acontece para fingir a fragilidade dentro do seu exército. Mas e como que essa doença chega no Brasil ou quando que ela chega no Brasil? Vou trazer aqui para vocês alguns comentários de uma revista chamada A Careta, uma revista humorística, eu deixo claro, ela é de humor, mas mesmo através do humor ela já deixa claro uma série de opiniões que as pessoas têm sobre essa gripe aqui na época. Esse texto aqui em francês, ele vai dizer o seguinte: porque em nossa opinião a misteriosa moléstia foi fabricada na Alemanha, carregada de virulência pelos sabichões teutônicos, engarrafada e depois distribuída pelos submarinos que se encarregam de espalhar as garrafas perto das costas dos países aliados, de maneira que, levada pelas ondas para as praias, as garrafas apanhadas por gente inocente espalhem o terrível morbus por todo o universo, dessa maneira obrigando os neutros a permanecerem neutros. Basicamente, essa notícia está dizendo o seguinte: a Alemanha, que era a grande vilã que nesse momento da Primeira Guerra Mundial, ela criou essa doença, ela colocava essa doença em garrafas, ela jogava ali pelos países aliados para fragilizar eles e também pelo seguinte, para que os países que tivessem neutros na Primeira Guerra Mundial continuassem neutros e não tomassem um lado para não lutarem contra a Alemanha. Essa imagem da Alemanha criando a gripe espanhola, jogando no mar e tudo mais, é corroborada em vários momentos. Nessa mesma revista aparece essa charge aqui que eu estou mostrando para vocês, que basicamente mostra um submarino atirando ali a gripe espanhola ao mar. Isso é um jeito de atacar os alemães com essa notícia um tanto quanto falsa, com essa notícia um tanto quanto humorística, mas ao mesmo tempo também é uma crítica ao Brasil, que demorou bastante para entrar na guerra, ficou bastante tempo ali neutro e só entrou quando os alemães torpedearam
alguns navios brasileiros. E é impossível falar sobre essas doenças sem falar sobre o contexto político do momento. Aqui no Brasil, por exemplo, vou trazer algumas revistas para vocês, e a Revista da Semana, número 38 de 1918, fazia uma crítica quanto à quarentena, ou melhor, ela dizia: não adianta ficar em casa, mesmo que você fique em casa, não vai ser esse o jeito com o qual a gente pode combater a pandemia, porque nada disso vai adiantar e porque também não tem como deixar tantas pessoas em casa, é impossível. E a razão pela qual esse pessoal dizia que não tem como fazer essa quarentena e não vai adiantar fazer isso, era pelo seguinte: quando você faz uma quarentena tão grande assim, quando você mantém tantas pessoas trancadas em casa, isso acaba interferindo em toda a sociedade, em todo o modo de vida das pessoas. Uma interferência tão grande como as pessoas viviam, primeiro, não era considerado possível, segundo, não era considerado efetivo, e terceiro, a galera achava ainda que a gripe espanhola não era tão séria assim. Pelo seguinte motivo, o pessoal dizia que, tal qual a gripe comum, ela só estava matando o pessoal mais velho. Tanto que um dos nomes bem horríveis pelo qual o pessoal acaba chamando a gripe espanhola nesse momento é de limpa-velhos. Só que eu quero falar aqui para vocês sobre números, alguns números da época para a gente ter uma noção. O Rio de Janeiro dessa época, ele tinha 910.710 habitantes. Vamos falar sobre setembro de 1918. No início de setembro morreram 48 pessoas. Esse número foi aumentando a ponto que em 22 de setembro do mesmo ano já tinham morrido em um único dia 930 pessoas, ou seja, do começo de setembro para 22 de setembro pulou de 48 pessoas para 930 numa sociedade onde existiam 900 mil pessoas, ou seja, era muita coisa. Ao todo que, se a gente pegar esse período todo da gripe espanhola no Rio de Janeiro, morreram 15 mil pessoas, muita gente. 600 mil pessoas ficaram doentes, ou seja, 66,6% da população do Rio de Janeiro. É muita coisa, é muito doente, é muito morto. E aí você me pergunta, se o pessoal não estava levando a sério, quando foi que a galera começou a levar pelo menos um pouquinho mais a sério? Pelo menos quanto à imprensa, isso aconteceu quando um grupo de médicos brasileiro estava indo lá para Dakar, numa missão de medicina, e o que acontece é que 156 pessoas que estavam a bordo desse navio, incluindo médicos brasileiros, acabaram morrendo. Esse foi o momento que o pessoal viu e começou a ficar um pouco mais preocupado com a doença, porque morria muita gente, porque morreram muitos brasileiros e porque morreram pessoas que não eram só os velhos. O problema, ainda que a imprensa quisesse noticiar, é que tinha uma censura muito grande nessa época por parte do governo, por parte de alguns órgãos militares, o que fazia com que, primeiro, ficasse difícil de contabilizar quantos mortos e quantos doentes acabavam tendo por causa da doença, e segundo, ficava difícil de conscientizar a população. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um desparelhamento das instituições públicas no Brasil, que basicamente significa o seguinte: numa epidemia, e eu já falei sobre isso daqui num vídeo anterior sobre o que as pandemias ao longo da história nos ensinam, a gente tem que ter uma união entre as nações, uma união entre as instituições, uma cooperação mundial para que todo mundo trabalhe junto para entender o que está acontecendo e resolver o problema. No Brasil de 1918, ninguém estava trabalhando junto, cada uma das instituições públicas estava fazendo alguma coisa, ou seja, eram várias pessoas malucas correndo em círculos, se batendo e não tendo a mínima noção do que fazer, e o resultado desse desparelhamento das instituições públicas, ou ainda o resultado dessa galera não saber o que fazer e não entrar em concordância, aparece no número gigantesco de mortos que eu mostrei para vocês. E ao mesmo tempo, essa epidemia gigantesca mostrava o despreparo da saúde pública brasileira, que não sabia o que fazer, não sabia como reagir nesse momento, não tinham pessoas preparadas, não tinham hospitais e também não tinham equipamentos para reagir a isso. Outro problema que aparece é a falta de autonomia. Um dos órgãos, ou o principal órgão de saúde pública, era a Diretoria Geral de Saúde, a qual cuidava da saúde pública, só que ela estava atrelado a vários ministérios que por vezes não davam autonomia para ela, não deixavam ela fazer o que era necessário. Carlos Seidio, que eu com certeza estou pronunciando o nome errado aqui, era o responsável pela saúde pública. Ele dizia que o ministro do interior, que era quem estava ali impedindo que ele fizesse algumas coisas e não dava autonomia para ele, não sabia como resolver essa pandemia. Mas o problema é que Carlos Seidio também não tinha muita ideia. Então ele começou a fazer uma série de medidas que ele disse que eram precauções, em que basicamente ele pegou várias coisas que deveriam ser feitas, como fechar os portos, higiene e tudo mais, e ele começou a dizer que essas coisas deveriam ser feitas para se precaver com a doença. Ou seja,
Não sei o que causa essa doença, mas vamos pegar essas 20 coisas que a gente normalmente faz para combater doenças e vamos fazer todas elas, porque se dentre essas 20, duas funcionarem, já é um baita de um lucro. O problema é que essa doença tinha muitos sintomas que variavam. Você podia ter surdez, você podia vomitar sangue, você podia até entrar em coma em poucas horas. E no meio desses vários sintomas, todo mundo ficava perdido e não sabia o que fazer. E a comunidade médica, que é quem deveria se unir e encontrar ali uma cura, ou pelo menos pesquisar, também acabava ficando dividida. Afinal, se os sintomas eram tão variados e ninguém tinha a mínima ideia de como resolver isso, várias linhas acabavam surgindo em que várias pessoas diziam coisas diferentes que deveriam ter feitas e no final a população não sabia em quem acreditar. E enquanto isso, a população ficava à beira do caos. Todo mundo desesperado, todo mundo com medo, as farmácias ficaram sem remédio, os mercados ficaram sem alimentos, o resultado? Preços subindo astronomicamente, tanto de medicamentos quanto de comida. Era caro você conseguir comer e era caro você conseguir se medicar. E ao mesmo tempo, o número de mortos ia aumentando cada vez mais. Tem alguns relatos que dizem que os mortos ficavam empilhados nas ruas do Rio de Janeiro, porque não tinha ninguém para levar eles para os cemitérios e porque não tinha nem caixão onde colocar tantas pessoas. Esse vídeo aqui está sendo feito em cima de um artigo de uma professora chamada Adriana Goulart, um artigo intitulado Revisitando a Espanhola, a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro, o qual vai estar no link aqui na descrição do vídeo para você ir lá e ler, é claro, caso você queira. E em 1990 ela entrevistou um senhor chamado Nelson Freire, que viveu aquele momento e na entrevista ele diz mais ou menos como eram algumas coisas em relação a isso. Vou ler aqui para vocês o relato. Ele diz o seguinte: foi uma coisa pavorosa. Nunca, em toda a minha vida, vi algo que chegasse perto daquela Sassânida infernal. Não tinha na cidade rua em que pelo menos em uma casa a família inteira fenecera. Em muitas, todos da família estavam acamados e cabia quem pela rua passasse alimentar e dar remédios. Geralmente eram os coveiros, lixeiros e policiais que acudiam dando remédio e alimentando, às vezes a família inteira que tinha caído doente. As pessoas colocavam panos negros nas janelas e portas das casas para que eles soubessem que ele tinha gente doente e viessem socorrer. O pior de tudo é que estava morrendo gente aos borbotões, e o governo dizia nas ruas e nas folhas que a gripe era benigna. Certo dia, as folhas noticiaram mais de 500 óbitos e mesmo assim a gripe era benigna, benigna, benigna. As mortes eram tantas que não se dava conta do sepultamento dos corpos. Na minha rua da janela se via um oceano de cadáveres. As pessoas escoravam os pés dos defuntos nas janelas das casas para que a assistência pública viesse recolher. Mas o serviço era lento e aí tinha hora que o ar começava a empestear. Os corpos começavam a inchar e apodrecer. Muitos começaram a jogar os cadáveres em via pública. Quando a assistência pública vinha recolher os cadáveres, havia trocas dos podres por mais frescos. Era um cenário mefistotélico. Resumo do que o Sr. Nelson disse aqui pra gente: morria pelo menos 500 pessoas por dia e ainda assim o jornal continuava dizendo que a gripe era benigna, ou seja, que não era tão ruim quanto parecia. Cadáveres ficavam nas ruas apodrecendo. E quando a prefeitura passava, não dava para recolher todo mundo. Ela recolhia os que estavam mais podres e deixava os melhores ali. Por vezes faziam a troca. Colocavam cadáveres melhores e tiravam os mais podres. Imagine que cenário desolador e horrível. Não à toa o Sr. Nelson descreve ele como mefistotélico. E como as pessoas não sabiam como tratar ou como curar a doença, o medo só aumentava, o número de mortos só aumentava, a saúde pública não dava conta de resolver os problemas, então a iniciativa privada começou ali a ter que ajudar algumas igrejas, escolas, clubes ou a Cruz Vermelha. E foi só no final de setembro que começaram a tratar os doentes em casa. Pelo seguinte, só quando começou a aparecer um número gigantesco de mortos é que a galera começou a levar tudo a sério. E em meio a tudo que o governo fazia ou deveria fazer, ainda tinham medo das liberdades civis, ainda tinham medo de impedir que a galera circulasse e assim restringir a liberdade do pessoal e qual poderia ser a consequência disso ou como fazer isso. A ponto que, no final, se chegaram à seguinte conclusão: a gripe espanhola ela é tão séria que ela não respeita as quarentenas como normalmente são feitas. Para resolver esse problema, somente se trancando em casa e não saindo mais de jeito nenhum, nem tendo contato com ninguém. E ao mesmo tempo a população acabava recorrendo à superstição, curandeirismo, mil maluquices para tentar curar a gripe. Pense o seguinte: quando você tem uma dor de cabeça, você não vai fazer mil curandeirismos, você toma um remédio e pronto, a sua dor de cabeça está sanada. Mas como ninguém, nem mesmo os médicos sabiam o que fazer,
Se buscava mil soluções, muitas delas no curandeirismo, muitas delas na superstição, misturar mil coisas e tentar criar uma cura efetiva, ainda que bem bizarra. E se os médicos não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles iam sofrendo cada vez mais críticas nos jornais, porque tinha alguns ali que não queriam aceitar que essa doença estava além da capacidade deles, outros iam e se resignavam, diziam: essa doença não é uma coisa que a gente pode curar nesse momento, essa doença está muito à frente aqui da nossa capacidade científica. E as pessoas, enquanto isso, elas estavam ficando cada vez mais desacreditadas. Pelo seguinte, elas estavam vendo suas mães, seus pais, seus irmãos morrerem, e elas queriam uma resposta do médico, queriam que o médico dissesse pelo menos o que aconteceu, do que aquele familiar morreu. Mas os médicos não tinham resposta. Isso era extremamente sério porque a medicina teve tantos avanços nessa época que ela era praticamente um milagre, que ela era a solução de todos os problemas. E de repente essa nova maravilha não tinha a mínima resposta por o que estava acontecendo na sociedade. O presidente da época, Venceslau Braz, ele também estava sendo culpado o tempo todo pela mídia, porque ele não sabia o que ia acontecer e porque ele não estava criando estratégias viáveis para parar com a gripe espanhola. A mídia também culpava muito o Carlos Seydio, que eu já citei aqui no vídeo. Ele era praticamente o bode expiatório, ele foi culpado por tudo e por todo mundo. O diretor de saúde pública, o Carlos Seydio, que eu já falei aqui várias vezes, ele também tentava censurar os jornais, porque de acordo com ele, os jornais estavam só colocando um medo desnecessário na população. O que a gripe espanhola mostrou pra gente então é que a gente vive uma situação biológica que nem sempre pode ser controlada, diferente do que a gente acredita ou quer acreditar. E em meio a tudo isso começou a se contestar também a estrutura política, como por exemplo o executivo, o presidente que ficava acima do legislativo, dos deputados, senadores, e não dava para eles a autonomia de como resolver os problemas. Ou ainda foram questionadas as escolhas ministeriais, dizendo que os ministros eles foram escolhidos não pela sua capacidade de atuação dentro das suas áreas, mas sim pela confiança que o presidente tinha neles, porque eles pensavam igual ao presidente. O Carlos Seydio então foi substituído. Chegaram a chamar para o lugar dele Carlos Chagas, um nome que você com certeza já ouviu falar, mas Carlos Chagas disse que ele não entraria naquele momento. Chamaram então Teófilo Torres, que começou a estabelecer uma série de hospitais provisórios para resolver o problema. Você pode me perguntar: legal, agora tudo ficou bem, tudo ficou feliz? Não, as coisas não melhoraram, as coisas só pioraram. E essa gestão do Teófilo Torres não foi nada bacana. E nesse momento começaram a falar cada vez mais de Carlos Chagas, começaram inclusive a falar cada vez mais de Oswaldo Cruz. Quanto ao Carlos Chagas, ele estava enfrentando ali uma série de problemas. Ele estava entrando na diretoria do que hoje é chamado o Instituto Oswaldo Cruz. Ao mesmo tempo, o próprio Instituto Oswaldo Cruz estava numa decadência gigantesca e, enquanto tudo isso acontecia, Carlos Chagas aparecia cada vez mais como o salvador da pátria, o único homem que poderia resolver todo esse problema. Não é uma imagem que começou aqui. A imagem do Carlos Chagas já começou a ser construída lá em 1912, quando ele acabou ali encontrando o transmissor dessa doença que tem o nome dele. A ponto que o Sr. Nelson, esse que eu já li aqui o depoimento dele, ele disse que no momento em que o Carlos Chagas chegou para ajudar o governo e começou a integrar os quadros do governo, a sensação foi de alívio. No momento, todo mundo tinha certeza que mais cedo ou mais tarde iria morrer da gripe espanhola, e a partir daquele momento não. A partir daquele momento vem o alívio. Carlos Chagas resolveria o problema e a gente vai morrer um dia, mas não de gripe espanhola e não tão cedo. Carlos Chagas então era um médico certo, no momento político certo, e além de tudo ele carregava a imagem de Oswaldo Cruz, que era um médico extremamente importante dentro do Brasil. Era praticamente um discípulo chegando para substituir o mestre e resolver todos os problemas que existiam. Aliás, não vai ser nenhuma surpresa se eu disser para vocês que a gripe espanhola foi utilizada, para fazer política. Quem fez isso foi Rodrigues Alves. Ironicamente, Rodrigues Alves foi reeleito, foi presidente mais uma vez, mas morreu antes de assumir a presidência do que? Você com certeza acertou, de gripe espanhola. E assim, Carlos Chagas foi estudando a doença, não conseguiu encontrar uma cura naquele momento, mas aos poucos ela foi diminuindo. Em 1919, voltaram a aparecer alguns casos mais sérios da gripe, e o Carlos Chagas, para resolver isso, voltou a fazer a quarentena. Foi extremamente criticado por isso, mas o problema é que não tem jeito de resolver a gripe espanhola se não for pela quarentena e também pela higiene. Tanto que, para resolver esse problema, e o que ajudou a gripe espanhola a diminuir também, foram essas cartilhas que foram distribuídas na época, com alguns versinhos que diziam: cara,
Cuidado com corrimões, cuidado com dinheiro, cuidado com lugares sujos. Por favor, não espirre no seu coleguinha e principalmente lave sempre as mãos muito bem e com água e sabão. Só assim a gente consegue, não é, evitar que a gripe continue se espalhando cada vez mais. E assim a gripe espanhola começa a diminuir, começa a desaparecer, mas não sem antes mudar totalmente o modo de vida e como a política acontecia ali no Rio de Janeiro. Além de dar para os médicos um controle oficial sobre a medicina, como ela era realizada de forma pública dentro do governo. E os problemas com a gripe espanhola, então, felizmente, foram resolvidos. E bem, esse aqui foi o nosso vídeo. Lembrando, todo esse vídeo foi escrito em cima de um artigo científico escrito pela professora Adriana Costa Goulart, cujo link para você ler está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Leia o artigo se você tiver vontade ou quiser saber um pouco mais sobre isso. Lembrando sempre, todos os acertos são da professora, qualquer erro que possa ter tido aqui no vídeo, eu tomo a responsabilidade, porque eu sempre vou adicionando uma coisinha ou outra, ou traduzindo algumas coisas que são ditas no artigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo meio pesado e um vídeo meio longo, mas um vídeo interessante e necessário. E bem, se você gostou, dê aqui seu joinha, curta, compartilhe, mostre o vídeo para os seus amigos, e a gente se vê na semana que vem. Aquele abraço!